vai ficar. Correto? A outra pergunta é em relação... Muitas pessoas colocou sobre por que não ficou definido como é que vai ser a questão do cadastro, da capacitação. Qual é o composto ou significado da captação, correto? O que a gente mais usa aqui é o ESUS. O Ministério vai botar algum aplicativo para que tenha um uniforme dos dados? Só isso. Ok, Cida. Cida, seja bem objetiva. Igualzinho meu amigo que foi tão obediente. Desobediente aqui é a Silvana e a Filona. Essas duas. Eu vou dar uma cadeirinha da disciplina. Eu vou dar bom dia mesmo sabendo que alguém já saiu aí para almoçar. Eu quero saudar a casa da pessoa de Hilda Angélica, parabenizar pelo trabalho maravilhoso. Você nos representa muito bem. Eu quero me apresentar. Eu sou lá de Maraú, sou agente comunitário de saúde, tenho 20 anos de profissão. Vereadora. E estou vereadora do primeiro mandato. Pouquezinha lá, viu? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer para o Ministério da Saúde é a seguinte: alguns municípios já têm o tablet e não têm o sistema implantado de alimentação do sistema ESUS para os agentes de anemias. Uma pergunta. A outra é o seguinte: eu quero que vocês me respondam do porquê dessa mudança, dessa alimentação de sistema, com tanta dificuldade que nós temos para a retirada de documentação. Segundo, as localidades de difícil acesso e o número de agentes comunitários que nós temos de saúde para trabalhar com 750 pessoas. Eu sou de Maraú e eu sei que tem muitas pessoas na mesma realidade que eu, onde a gente não tem transporte. Eu vou para o meu trabalho remando ou de catraia, que é um modelo de canoa pequena a motor. Eu trabalho com 480 pessoas, uma localidade com 120 famílias. Então, acho que antes de se pensar nessas mudanças, vocês deveriam abrir um debate para quem realmente está lá na base, que tem o conhecimento, ouvir as lideranças, os conselhos municipais de saúde, aí sim vocês formularem as possíveis mudanças, mediante a nos ouvir, porque nós estamos lá e temos o conhecimento de fato. Então o Ministério tem que ouvir a nossa voz, porque quando a gente chega aqui, é um discurso muito bonito. O agente comunitário de saúde é a cartilagem da comunidade e os setores, mas lá na nossa realidade é completamente diferente. O gestor faz o que quer, e o gestor não tem que estar lá para fazer o que quer. Vocês, quanto Ministério, tem que dizer o que o gestor tem que fazer, porque a gente está aqui, a gente luta em defesa da gente, a gente luta em defesa do SUS, em defesa dos agentes, em defesa do melhor para a população, para o servidor, para o público. E o gestor não, o gestor governa para ele, para o eleitorado dele, que enche as secretarias de pessoas despreparadas e nos deixa a ver navio sem dar uma resposta. Muito obrigada. Ok, vereadora. Essa é a nossa vereadora. Fala para ela. E para encerrar, o Jorge, que vai ser rápido no gatilho, vai fazer uma fala assim, direta. Já está sentado ainda. Chega, Jorge. Cuida, Jorge. Salve, Jorge. Jorge é do Piauí. Ser pragmático, vou deixar o número de telefone aqui, se a doutora não responder agora, que ela responde depois. Mas é assim, com essa questão aí dos cadastros, doutor Pádua, que é um dos gestores da Fundação Municipal de Saúde, lançou a nota técnica. Até 30 de dezembro, quero 80% do povo cadastrado, senão vai todo mundo por parte. Pode, doutoras? E aí eu fico aqui com o parceiro, se vocês aqui tem que orientar os caras lá, né? E aí o seguinte, a doutora que administra o posto de saúde botou um computador, e eu cheguei lá com os colegas do sindicato para verificar, essa tecla aqui não funciona, essa aqui também não. Mas eles querem os cadastros prontos, né? Tinha uma cadeira de 3 pés. Porque um dos pés, detalhe, a cadeira foi a colega agente de saúde que mandou fazer um banquinho, né? Sem imposto, sem nada, fazia pra gente estar. Aí tiraram um dos pés, foi o vigia da UBS que tirou pra quê, eu não sei, né? E aí a colega ia para ajeitar a cadeira, não deu tempo, pegou a cadeira que estava no samba, levou pra lá. Aí chegou alguém e disse, com licença, mãezinha, não é por nada não, mas eu preciso da cadeira. Aí o sindicalista zanga, e aí tem a ameaça de prisão, né? O outro cara lá ligou para mim meia-noite, você chegou lá, era uma reunião de
administrativa. Aí a gente tem que dizer as ignorâncias, depois se arrepende. Não, rapaz, sendo educado no outro auge. Mas é o seguinte, ou o Ministério, e aqui estão as pessoas responsáveis por isso, toma conta disso, ou a coisa vai ter um outro resultado. Tá certo? Então eu peço a vocês, aí o número, a nota técnica, a gente já fez uma cópia dela, estou anexando ao ofício para levar ao Ministério Público do Trabalho, né? Mas primeiro vou pedir também para a Fundação que coloque os equipamentos e que dê condições para que esses trabalhadores possam fazer o seu trabalho. Só isso. Ok, Jorge. Agora com a lista. Tá, eu começo. Foram muitas, eu vou tentar retomar de novo o que a gente levou dessa proposta para a participação social, para o controle. Eu vou retomar que a gente, em outubro, em um mês, a gente com poucas pessoas da equipe, a gente correu 23 estados do país, a gente teve encontro com a participação de mais de 3 mil pessoas. Esses encontros eram principalmente formados por gestores municipais, mas tinha representação também de legislativo local, e a gente fez o possível para que a gente levasse a proposta mais redondinha possível para fazer a discussão com o controle. 2 mecanismos de financiamento. Só retomando esse ponto aqui. Algumas questões da transição que tem relação com os questionamentos que foram colocados aqui. A proposta como um todo, ela prevê o repasse de mais 2 bilhões já em 2020. Esses 2 bilhões eles vão estar sendo distribuídos conforme esses critérios que a gente colocou. Então, os municípios que realmente acabam que não tem baixas coberturas de saúde da família, tem dificuldade para fazer a questão da vinculação do cadastro, a gente vai regulamentar um prazo para a transição desses municípios. São municípios que a gente está colocando em grupo que, se entrassem já nesse modelo, eles teriam prejuízo, seriam redução do repasse do recurso. Esses municípios não vão ter redução do repasse em 2020, que é o tempo, é o prazo que a gente tem para olhar de que modo esses municípios podem recuperar esse recurso que seria perdido, de que modo eles podem ampliar, de que modo a gente, quanto Ministério da Saúde, pode priorizar os credenciamentos de equipes deles para que eles tenham condições de ingressar no novo modelo de financiamento quando eles conseguirem fazer jus a esse recurso a mais. Então, a gente está prevendo, tem lá na LOA, tem na PILOA que a gente encaminhou como proposta para 2020, já esses recursos de 2 bilhões a mais, e nesse modelo de distribuição com essa responsabilidade, com esse compromisso de, em 2020, manter o modelo que era vigente, manter o modelo atual para os municípios que teriam prejuízo em relação ao repasse durante o período de 2020 todo. Para os municípios, que é a maioria, mais de 3 mil municípios vão ter o recurso como recurso a mais no repasse que ele vai receber mensalmente de custeio, a gente vai ter a transição da seguinte forma. Até abril do ano que vem, esses municípios que têm ganho de recurso, que já entram no novo modelo, eles vão receber o recurso da captação, o recurso do cadastramento cheio, como se ele já tivesse alcançado 100% da meta até abril. De maio em diante, ele recebe pelo que ele conseguir alcançar de fato, que é o tempo também que a gente tem para ir apurando essas informações de cadastro, para ir verificando se não tem cadastro sumindo, se não tem consistência na base do CISAB, que é o que sobe para a gente de cadastro, que poderia levar a prejuízo desses municípios. Então, a gente tem aí esse período todo para ir observando isso. Durante os 4 primeiros meses, a gente paga cheio. Os 8 primeiros meses, a gente paga o recurso que era do PEMAC. Então, quem já estava no PEMAC, os municípios que já tinham o quantitativo de equipes aderidas, eles mantêm recebendo aquele recurso do PEMAC. A questão do incentivo. Gente, a fala aqui foi que a gente, enquanto Ministério da Saúde, pelo que a gente tem de pacto federativo, pelo que a gente tem de competências que são divididas, tem competências comuns, mas tem responsabilidades que são precípuas do município. Então, assim, vocês mesmos colocaram, vocês são contratados, vocês fazem parte do vínculo do prefeito, da prefeitura, do município. A gente, enquanto Ministério da Saúde, a gente não pode intervir nesse sentido. Agora, é claro que a gente tem que primar pelo bom uso e pelo uso correto e legal do recurso de incentivo que a gente passa. A gente não passa o recurso de incentivo do pagamento da folha direto, o que está colocado enquanto normativo, enquanto compromisso, enquanto coisas que a gente pode pedir e responsabilizar os gestores municipais, não é o pagamento da folha direto, mas a gente tem que primar pelo bom uso. Então, se não está havendo o uso correto desse recurso que tem que ser
passada, a gente certamente tem que intervir nisso, tem que expedir nota técnica, tem que orientar. Era nesse sentido que eu estava falando. Então, assim, a gente precisa sentar e olhar de fato essa situação específica do incentivo, já que vem acontecendo recorrentemente, já que vem acontecendo muitas vezes e que talvez o Ministério da Saúde não esteja sendo claro em relação ao emprego do uso desse recurso, em relação ao emprego dessa 13ª parcela do incentivo que a gente repassa vinculado aos agentes comunitários de saúde. Eu pedi a palavra a ela aqui rapidinho. Na hora. Vamos ver, e já emendando, vamos ver, com na hora que eu o falei, ministro, naturalmente, com o secretário Erno, que assim, só colocar que o nosso pedido de desculpas aqui, a gente vem em 300 dias formulando muita coisa. O ministro falou dos 6 passos, os 6 passos a gente vem trabalhando em cima dele. O secretário Erno, ele acumula também a função de secretário adjunto da Secretaria Executiva. Então, assim, eu falei com ele aqui, ele está viajando, ele está em reunião para o CDE, mas eu falei com ele que fica aqui o nosso compromisso a gente fazer essa reunião pelo menos na segunda quinzena de janeiro, a gente se organizar antecipadamente para conseguir trazer e trabalhar no detalhe, questão de incentivo, trabalhar no detalhe. O que ficar de dúvida e de problemas em relação ao novo modelo de financiamento, as situações específicas de alguns estados que estão atravessando problemas mais acentuadamente, e fica aqui o nosso compromisso para isso. Ô, doutora, em relação ao incentivo, que eu falei rápido, e eu queria mostrar aqui que teve um município que eu acompanhei por 6 anos, tinha 39 agentes comunitários de saúde. Na época recebia R$ 1.014, foi antes do reajuste. Ou seja, foram mais de R$200 mil que esse município recebeu, e eu pedindo por 6 anos uma farda de R$ 25, e não foi dado. Uma vez bateu a porta na minha cara. E esses mais de R$200 mil, ele foi aprovado pelo Conselho de Saúde do município. Agora sabe-se para onde foi. E quando dão pra gente, dão um kit de R$50. Hoje esse incentivo vai chegar em R$1.250. Vai se pegar um kitzinho de R$50 e olhe lá, com 2 camisas de R$15 cada uma, 2 canetas, 2 lápis, uma pasta, entendeu? Um estilete colocado dentro. E a portaria, ela é clara, que esse custeio era para essa finalidade, se não fosse para pagar. Tá lá, só tem 2 dimensões para ser gasta. Ou é gasta só com o agente comunitário de saúde. Eu quero saber qual foi o agente comunitário de saúde aqui que ganhou sapato dignamente, que ganhou R$1.250 com o dinheiro do incentivo. Não tem, não vai encontrar no Brasil um agente comunitário de saúde que ganhou imaterial quando não se pagou. É essa legalidade que a gente pega desse incentivo a vocês hoje, é isso aqui. Isso está acontecendo e não é em poucos não, é na grande maioria dos municípios. Então fica, eu acho assim, pessoal, fica como encaminhamento de todo esse debate aqui, doutoras, essa reunião, porque elas não têm poder de nenhuma decisão, né? Não, tudo bem, mas que coloque isso como encaminhamento. Se já viu, se o ano que vem já viu dessa forma legalizada, determinada, já está valendo a pena isso aqui. Vamos lá, Daniela. Queria encerrar minha fala, acho que a Carol colocou alguns pontos aqui, eu fui riscando tudo, porque eu já estou meio tonta de fome. Estou meio tudo embaralhada aqui. Mas assim, dizer que é de extrema importância essa discussão, eu acho que é uma aproximação importante entre a Secretaria de Atenção Primária, o agente comunitário de saúde e os ACS. Eu acho que a SPS realmente tem que estar presente nessa discussão. Também falar que o SUS não tem bandeira, né? E aqui a gente está falando de saúde, de pessoas, de indivíduos que precisam de apoio e de ajuda. E às vezes eu fico preocupada que se a gente não tiver uma equipe, quando eu falo equipe, eu coloco todas as categorias unidas, a gente não vai ter uma atenção primária forte. A gente não consegue fazer a diferença dentro da saúde do nosso município. Porque enquanto a gente está aqui fazendo discussões, tem pessoas precisando de atendimento, pessoas morrendo. E essa sensibilidade, eu acho que é importante dizer que, assim como vocês que estão
lá na ponta, e o Ministério da Saúde possui técnicos que também trabalharam na ponta e têm essa sensibilidade, tem esse compromisso com o indivíduo, com o cidadão, com a pessoa. Nenhuma proposta que foi feita ou apresentada, tanto é que a gente está aqui, eu, a Carolina aqui, ou qualquer um técnico do Ministério da Saúde que preza pela transparência, ninguém está querendo prejudicar ou o recurso do município, a saúde, a pessoa, porque a gente está lidando com saúde. A ideia é melhorar mesmo. E de tudo que vocês colocaram, eu acho que assim, é um primeiro passo, sim. E eu fico feliz da gente estar aqui discutindo o cadastro, coisa que a gente não discutia. E isso daqui é um avanço que esse novo modelo de financiamento está trazendo. Só que não adianta só eu cadastrar e não atender. Não é? E aí eu acho que chegou, alguém falou tantas dizeres aqui, mas é um passo cada vez. Né? A gente não consegue. Primeiro, a gente precisa conhecer quem são essas pessoas. E com todas as colocações, as dificuldades que vocês aqui, esse momento extremamente importante, que a Carolina, em nome do secretário, vai estar levando para o ministro, vai estar levando para a equipe, eu vou estar levando para a minha equipe. A preocupação que vocês têm é a mesma que nós temos. Então, dizer assim que em novembro a gente pagou 26 mil agentes comunitários de saúde. É muito agente comunitário. Né? É muita gente que está lá na ponta, visitando, atendendo, olhando. Sem bandeira. Né? Nossa bandeira é a bandeira da saúde, é a saúde para a população. E eu acho assim, que a gente está unido, sim. Todo mundo com o mesmo foco. A gente aqui discute, né? Traz as colocações, a gente absorve, mas dizer que a preocupação que vocês têm, a gente também tem. Porque o que a gente quer é que a saúde dê certo. E que aquela pessoa lá da ponta, aquele diabético, que foi amputar o pé lá no hospital, a gente tentar mudar essa realidade. E a gente não muda essa realidade sozinha. Eu e a Carolina aqui, a gente não vai mudar. Vocês, agente comunitário de saúde, os 26 mil que a gente pagou, os ACS, não vão mudar. Sozinho a gente não muda. Existe responsabilidades. Então, existe responsabilidade da União, existe responsabilidade do Estado, existe a responsabilidade do gestor municipal, e existe a responsabilidade dos profissionais de saúde. Então, assim, é um mundo de responsabilidade. Existe uma área do Ministério da Saúde que recebe várias denúncias. E se suspende recursos do município, suspende tudo, devido a denúncias. E eu estava pedindo aqui ao colega para auxiliar, porque é importante a gente entender qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde, qual a responsabilidade do gestor municipal. Porque existem leis que devem ser cumpridas. E a gente tem que cumprir a lei ao pé da letra. E é isso. Tem que cumprir a lei ao pé da letra. E esse é o nosso papel. E eu queria encerrar, dizer de novo para mim, dizer que para mim é um privilégio estar aqui, dizer aos ACEs que a primeira vez que eu trabalhei com os agentes comunitários de saúde, em todos os lugares que eu fui, eu sempre trabalhei em conjunto, porque eu sabia que a gente não fazia diferença sozinho. Então eu sempre busquei os parceiros, a Pastoral da Criança, os ACEs, sempre estavam nos espaços de discussões dos meus municípios. E eu posso dizer até o nome dos municípios aqui, porque aí vocês procuram saber se é verdade ou não. Montuípe, na Bahia, eu trabalhei. Bom Jesus da Lapa, trabalhei. Trabalhei em Cuiabá. Trabalhei em Nazaré das Farinhas. Lembranças. Né?
E não precisa, gente, assim, a gente está trabalhando na ponta para a gente conhecer a realidade. A realidade está aí. Que pedir ajuda mesmo. A gente precisa se unir. Porque no momento que a gente não se une, então aí a gente não vai ter esse espaço aqui de discussão. A gente vai ter um espaço de briga, de disputa e de resolução nenhuma, né? Eu queria agradecer a Hilda pelo espaço, junto com a Carol, em nome do secretário. Eu acho que é isso, gente. E desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2020 a gente consiga ter uma atenção primária à saúde forte, como os brasileiros merecem. Tá? Acho que é isso. A Carla estava cobrando aqui ainda da doutora a questão da minha fala sobre a regulamentação da PENAB no tocante às nossas atividades. Mas tudo bem. Como nós vamos ter essa reunião e elas estão saindo daqui com esse compromisso de marcar essa reunião, a gente vai deixar essa discussão para ser feita, né, a nível mesmo de Ministério da Saúde, na reunião, com a presença do doutor Herman, não é assim, doutora? Isso. Fica o nosso compromisso aqui, até porque incluindo a questão quantitativa, né? Até porque a gente tratar das questões específicas que estão lá na PNAB, a gente vem revendo as coisas da PNAB. Aos poucos, a gente não tomou decisão, obviamente, de olhar o que estava ali como conteúdo, de olhar quais pontos avançaram, quais pontos poderiam ser mantidos e também de rever e atualizar. Foi o caso da questão das equipes de atenção básica, todas advogadas nesse ponto, e a gente substituiu pelas EAPs. Então, acho que do mesmo modo, a gente olha as questões que têm relação com a lei multibrilhante, que tem relação com os pontos que a PNAB deixou de regulamentar, que a gente precisa implementar. Ok. Ok. Meninos, então assim, a gente agradece aqui a presença da doutora Daniela Ribeira e da doutora Carolina Martins, né? E eu acho que isso aqui é o primeiro momento. Outros momentos nós estaremos juntos para discutir essas questões e outras questões que poderão vir. Leve o nosso abraço ao nosso ministro, ao doutor Herman, e a gente se encontra brevemente. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!